Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. O seu podcast sobre governos. E eu vou contar pra vocês que eu tava morrendo de saudades do nosso estúdio, de gravar aqui junto com você, de receber os nossos convidados. E você, Pri, tava? Muito. Essas férias foram rápidas, mas a gente tá com gás todo, porque 2025 promete, tem muita novidade aqui no GovCast. E ó, a gente já começou o nosso ano com tudo. O nosso convidado de hoje, ele é economista, ele tem mestrado, pós-graduação, doutorado, já trabalhou na iniciativa privada, já foi professor de universidade e decidiu entrar para a vida pública em 2001. Ou seja, são mais de 24 anos de experiência e a gente quer saber tudo sobre essa trajetória. Por isso, seja muito bem-vindo, Enio Verri, diretor-geral da Itaipu Binacional. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ai, que bom. Não, e que extenso esse currículo dele, né? Ainda bem que foi ela que falou, Enio, porque eu ia dar um trava-língua aqui, gente. Porque quanta bagagem, viu? Parabéns. Obrigado, mas eu estava conversando até há pouco, é resultado da idade também, né? Claro que vocês não conseguiram ter um currículo como o meu, porque vocês são bastante jovens. Com a idade, é natural que você vai acumulando conhecimentos e experiências, por isso o tamanho do currículo. E nós já te agradecemos, né, por trazer toda essa experiência aqui pro GovCast. E eu tenho certeza que a gente vai ter papo para não só um episódio, mas a gente vai ter que marcar mais. Ah, sem dúvida. E para começar, a gente vai entregar um presente aqui do GovCast para você. Ah, muito obrigado. Feito com muito carinho. Obrigado, muito obrigado. Olha só, com o meu nome. É. Olha aí. Oh, muito obrigado. Inauguro já, né? Já, com certeza. Dá uma olhadinha que tem mais surpresa na caneca. Do outro lado. Olha só! Essa foi muito boa. Essa é uma foto histórica, hein? E com o netinho imitando o dinossauro. Adivinha onde era, né? Adivinha onde Santa era. Catarina, não vou falar o local porque é merchan, né? Não vou fazer sem merchan aqui. Sem merchan. Bom, muito obrigado, só, viu? Muito bom legal. que você muito gostou. legal. Muito bom mesmo. Enio, você começou na vida pública na sua cidade natal, Maringá. E a gente quer saber o que te inspirou a entrar para a vida pública? Sair do ramo privado para a pública. A minha formação básica é em ciências econômicas. E no período em que eu estava na iniciativa privada, eu acumulei o meu cargo de professor no Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá e aproveitei também para estudar. Eu fiz meu mestrado e parte do doutorado. Eu sempre fui um militante do Partido dos Trabalhadores. Toda a vida. Eu estou no PT há 42 anos. Quando o PT ganhou as eleições em Maringá, isso foi no ano 2001, a prefeitura estava quebrada, falida, o prefeito era foragido, o secretário de Fazenda foi preso. Foi uma situação muito ruim para a cidade. E eu era um dos poucos do PT que tinha conhecimento na área de finanças, que eu sempre atuei na área de finanças. Aí eu fui convidado pelo prefeito eleito para assumir a Secretaria da Fazenda. Na verdade, naquele momento, além do convite do prefeito, teve um dado novo. A associação comercial, os empresários, reconheciam que tinha que ter alguém com experiência da iniciativa privada também, para poder organizar as finanças da cidade, que a situação era desesperadora. Foi por isso, motivado pela minha filiação ao partido, minha militância ao partido, e pela minha experiência acadêmica e técnica, eu acabei aceitando esse convite. Mas, na verdade, tem uma história aí, né? Que eu esperava ficar 1 ano, no máximo 2, que era o tempo de ajustar as contas do município e voltar à minha vida tradicional de professor da universidade e diretor de empresas. Mas o prefeito morreu. Ele teve um câncer, desenvolveu um câncer e morreu. O vice assumiu, e aí o vice não tinha tanta experiência na gestão, embora seja uma pessoa muito séria, muito dedicada, aí eu não tinha como deixar a prefeitura. Era um ano em que iniciava no país a lei de responsabilidade fiscal. Era uma coisa muito nova. Começou em maio de 2000 essa lei. Em 2001 era o primeiro ano que estava sendo aplicada. E como eu já tinha o domínio da lei, eu acabei tendo que ficar. Aí eu tive que fazer uma escolha. Eu abri mão do meu cargo de executivo da empresa, não ia voltar. E acabei ficando, portanto, quase 4 anos como secretário de Fazenda do município. E dali para frente, aí não parei mais, porque aí o presidente Lula ganhou as eleições. E eu fui convidado para ser chefe de gabinete do Ministério do Planejamento. Então, eu deixei de ser secretário municipal da Fazenda, aí eu fui para Brasília, onde eu fiquei... Que também upgrade, né, gente? É o bichinho da política picou e ficou ali mesmo, né? Agora, depois que você entra na vida pública, é muito difícil você sair dela.
principalmente depois que você vai para a disputa eleitoral. Você só sai da disputa eleitoral quando você perde a eleição, né? Então, no meu caso, eu fui para Brasília, depois de ficar lá no Ministério do Planejamento, eu fui indicado pelo próprio presidente para disputar as eleições como deputado estadual. Fui eleito, só que eu fui eleito, mas fui convidado pelo governador da época, o governador Roberto Requião, para ser secretário de Estado do Planejamento. Então, eu acabei somando a experiência de secretário municipal da Fazenda, depois chefe de gabinete do Ministério do Planejamento e depois mais 4 anos como secretário de Estado do Planejamento do Paraná. Então, pegou as 3 esferas ali, municipal, estadual e federal. Todas. Exatamente, foi uma ótima experiência. Nossa, sem sombra de dúvidas, né? Creio que essa experiência, somada à minha experiência no Parlamento como deputado estadual e federal. Acabou essa soma resultando na minha indicação hoje como diretor-geral do Itaipu. Com certeza. Até porque é um cargo técnico também, né? Que exige tecnicidade. Exige um conhecimento. Na verdade, cargo público, essencialmente, todo ele é político. Uhum. Só que exige uma sólida formação técnica. Técnica, exatamente. Ninguém na vida pública é técnico, a não ser que seja concursado. Eu trabalho, digamos, eu sou um funcionário da Receita Federal que eu passei no concurso. Você é um técnico. Exatamente. Agora eu sou secretário de Fazenda. É um cargo de confiança político. Então, é claro que esse cargo exige sólida formação técnica. Então, quem tem cargo de confiança sempre é uma pessoa que tem um cargo político e que, dependendo da função, tem que ter uma determinada formação técnica para isso. Perfeito. E de todas essas experiências que você já teve, né? Todos esses cargos políticos em que você atuou de maneira técnica, qual deles foi o mais desafiador? Olha, todos tiveram características muito distintas, mas em termos de dificuldade foi o secretário municipal de Fazenda. Porque quando nós assumimos, tinha folha de pagamento atrasada, fornecedor atrasado, e Maringá é uma cidade muito rica. Mas foi uma exceção na história da cidade ter um prefeito que tenha feito tudo o que ele fez. Que esse prefeito que ficou foragido, foi preso, tudo mais. Aí isso demandou quase 1 ano de uma dedicação muito grande de reorganização de finanças, tá? Então, fisicamente, intelectualmente, exigiu muito, inclusive a ponto até de eu adoecer em um determinado período. Mas felizmente deu certo e com 2 anos o município estava equilibrado. Agora, em termos de conhecimento e de riscos, o Ministério do Planejamento também é muito sério. Por quê? Porque se eu tomar alguma atitude equivocada no município ou no estado, o efeito ele é menor. Se você toma uma atitude equivocada no Ministério do Planejamento, você atinge o país, você atinge relações com outros países, portanto, uma frase maldita, uma frase mal elaborada, para maldita ficou estranho, né? Mal elaborada, uma opinião dada de forma impensada, tem efeitos sobre bolsa de valores, tem sobre variação cambial, então aí você tem que tomar mais cuidado. Então, em termos de riscos, o Ministério do Planejamento exigia muito mais atenção, mas em termos de dedicação e conhecimento técnico, sem dúvida nenhuma, a Secretaria Municipal da Fazenda exigiu muito mais. Perfeito. E assim, se fosse para elencar um que você mais gostou de atuar, qual foi? Eu tenho 2, né? Porque se eu somar aqui, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Estado do Planejamento, Ministério do Planejamento, Itaipu Binacional e mais 5 mandatos de deputado que eu tive, eu ficaria com 2 experiências que eu adorei e adoro. Uma é ter sido secretário de Fazenda do Planejamento do Estado do Paraná, no governo Requião. E a outra agora ser diretor-geral da Itaipu Binacional. São 2 experiências, acho que porque está vinculada ao meu estado, né? E as políticas que a gente desenvolve, tanto na Secretaria de Estado do Planejamento como na Itaipu, são políticas públicas para o estado. Talvez por esse comprometimento com o estado eu me realizo muito mais nesses 2 cargos que eu tive e que estou tendo agora. E ainda falando nessa questão de secretário de planejamento do Estado, né? Quando você esteve à frente da secretaria, você sempre liderou projetos que priorizavam o desenvolvimento equilibrado, né? E a inclusão social. Você acredita que isso te ajudou a ter um olhar mais integrativo hoje como diretor da Itaipu? Sem dúvida. É uma soma. Quando eu tornei-me secretário de Estado do Planejamento, eu já tinha terminado o meu doutorado. E, na verdade, tanto o meu mestrado como o doutorado eu fiz sobre a economia do Paraná. Então, eu também era professor de economia do Paraná na universidade.
Então, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, eu tinha acumulado o fato de ser um paranaense, nascido em Maringá, conhecer o Estado, mas ter estudado muito o Estado. Isso resultou num programa que nós fizemos, que foi um programa de desenvolvimento econômico para o Estado do Paraná. Nós dividimos o Estado em 5 grandes regiões e usamos o orçamento do Estado para aplicar recursos de acordo com a necessidade de cada região. Então, a gente não tratava o Estado de uma forma igualitária, porque o Paraná não é igual. A região leste do Paraná, que onde estamos aqui, Curitiba, região metropolitana, tem uma característica muito diferente lá de Beltrão, lá do sudoeste. Ou do centro do estado, que é muito pobre. O centro do estado é muito pobre. Ou aqui, o Vale da Ribeira, que também é muito pobre. E o Requião, na época governador, me ajudou muito, me deu muita autonomia. Então, nós criamos uma política de desenvolvimento a partir de cada região, desculpe, um tipo de investimento. Uma região mais em educação, a outra mais em redução da miséria, outra em atração de investimentos. Resultou que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Paraná, cresceu muito nos 4 anos. O Paraná foi premiado, ganhou vários prêmios de entidades e instituições por nós termos reduzido drasticamente a miséria no estado do Paraná. Então, foi a soma, lógico, tem que reconhecer publicamente a autonomia que o governador Roberto Requião nos deu para desenvolver esse projeto, o apoio que ele deu na forma de que as outras secretarias seguissem o planejamento que nós fizemos, e com isso nós conseguimos mudar a realidade, principalmente do Vale da Ribeira, ali a região de Adrianópolis, e o centro do estado, que o centro do estado também é uma região que tem muitas dificuldades econômicas e sociais. O centro do estado é qual região? Eu chamo Vale do Ivaí. Você desce em Jandaia do Sul, sim. Você passou por Astorga, então vamos Passei. pensar aqui. Você, antes de chegar em Londrina, de Astorga você foi para Arapongas, Arapongas para Londrina. Antes de chegar em Arapongas, você desce a região ali de Jandaia do Sul, vai parar em Vaiporã. Aí tem Jardim Alegre, Borrasópolis. Aquela região é uma região que historicamente não se desenvolveu. É uma região que tem ela é uma região empobrecida. O que quer dizer isso? Ela tem capacidade de desenvolver-se, tem potencial de desenvolvimento, mas não teve atenção do Estado para atrair investimentos. Porque, veja bem, nós temos uma região muito rica e muito boa, que é Curitiba. Se você pegar de Paranaguá até Ponta Grossa, 100 quilômetros ao redor de Curitiba, os melhores laboratórios de pesquisa estão aqui, as principais fábricas estão aqui, as principais universidades estão aqui. Então, qualquer empresário grande que queira investir, ele virá para cá. Por que ele vai para Ivaiporã? Agora, se o governo fizer uma política dizendo o seguinte, você quer vir para Curitiba, venha, você é muito bem-vindo, precisamos de você aqui. Agora, se você instalar-se em Ivaiporã, o ICMS que você tinha que pagar agora, eu dou 10 anos para você pagar. Pague daqui 10 anos. Ele vai fazer as contas e vai falar, caramba. É um incentivo, Nossa, né? Interessante isso. Então, com isso, com o Estado fazendo uma política pública, permite que as empresas instalem-se em regiões mais pobres e gerem emprego naquela região que antes não recebia. Foi isso que ocasionou, então, essa mudança que o governo Requião ficou marcado, inclusive, no Paraná, a gestão dele, por essas mudanças. Então, nós desenvolvemos uma política pública a partir do conhecimento. Muito estudo, muitos dados, que dava para perceber que nós não temos um Paraná só. Sim. Nós temos 5 Paranás, pelo menos, aqui dentro. Aqui dentro. Não, perfeito. E assim, falando agora um pouquinho, né, da Itaipu, esse ano de 2024 foi um ano de comemoração para Itaipu, né? Porque dia 17 de maio fez 50 anos desde a sua fundação. Dia 5 de maio, um dia depois do meu aniversário, foi 40 anos desde que iniciou a produção da Itaipu. E ainda no mesmo ano, a Itaipu entrou para o Guinness Book, que é como recorde, né, de 3 bilhões de quilowatts-hora, né, de energia acumulada. Então, assim, uma das maiores hidrelétricas do mundo, né, com potencial gigante. E a Itaipu não é só energia. Peguei bem o slogan, né? Olha! Tá inteirada. É verdade. Tem muita notícia boa. É mais que energia, é isso mesmo. Olha, Itaipu, ela é... Infelizmente, nem o povo paranaense conhece tanto a Itaipu. E o povo paranaense, ao conhecer, terá orgulho de saber que a Itaipu é paranaense. Primeira revolução que aconteceu. Há 50 anos atrás, construir uma usina dessa
Vocês já pararam para pensar que não tinha celular? Não. Pois Não é. tinha programa de computador, não tinha o software de estatística ou da Tecnologia. engenharia para fazer uma usina daquela. Os engenheiros daquela época usavam uma coisa chamada régua T. Então, eles não tinham material nenhum. Foi manual. Fazer uma usina, que na época era a maior do mundo, daquele tamanho, com a tecnologia daquela época, já é uma revolução. Incomparável. Então, a primeira revolução é a sua existência. E ser a maior do mundo nos anos 70, 80. Segunda revolução, a integração entre dois países tão diferentes. A Itaipu não é brasileira nem paraguaia, é por isso que ela chama Itaipu binacional. A Itaipu ela é metade do Brasil, metade do Paraguai. E faz 50 anos que os dois países dirigem a empresa juntos, sem problemas. Porque a direção de Itaipu é assim, primeiro, como ela não é nem brasileira e nem paraguaia, ela é um principado. É como se fosse Mônaco, como fosse o Vaticano. Nós temos leis próprias, regras próprias. Quem dirige Itaipu? São 6 diretores brasileiros, 6 diretores paraguaios. Sendo que dos 6, tem o diretor-geral brasileiro, que sou eu, e o diretor-geral paraguaio. Indicado também, como eu fui indicado pelo Lula, indicado pelo Santiago Penha, que é o presidente do Paraguai. Nós 6 nos reunimos a cada 15 dias, nós trabalhamos cada um no seu escritório o tempo todo juntos, e discutimos a empresa e aprovamos os investimentos. Há 50 anos isso ocorre. Então prova que é possível ter a integração. É possível um país de 204 milhões de habitantes conviver na mesma empresa com um país de 7 milhões de habitantes. Com diferenças gigantescas, sociais, econômicas, culturais. É muita diferença. E vive bem. E vive bem. Se você pegar aqui, nós temos um governo de centro-esquerda, que é do presidente Lula. Eu sou um diretor de formação como economista de esquerda. O Santiago Penha é um gestor, um presidente da República de direita. Isso não muda nada. Não acarreta em Nada, nada. Ai, que bom isso. Nada, não há divisão. Porque é o seguinte, nós sentamos, temos concretamente os desafios e resolvemos os desafios. E isso mostra que sempre foi assim. Não importa se foi na ditadura, se foi em momentos que o Lula foi presidente, a Dilma, o Temer, não importa. A verdade é que, indiferente de quem foi o presidente, a Itaipu sempre foi muito bem gerida, respeitando essas diferenças. Então, essa é a segunda revolução. São 2 revoluções. É claro que, com o tempo, é natural que a inovação científica, a inovação tecnológica, fez com que a China copiasse a nossa usina. Isso é uma outra novidade. Os chineses visitavam muito a usina de Itaipu, com máquinas fotográficas, filmavam tudo. E fizeram uma usina maior do que Itaipu, só que é uma cópia de Itaipu, inclusive com os mesmos equipamentos. Chama a usina de Três Gargantas na China. Então, a maior usina hidrelétrica do mundo é na China. E é uma cópia ampliada da usina de Itaipu. E a notícia que nós vimos nos jornais ontem, a China vai fazer agora uma usina hidrelétrica 3 vezes maior do que a Três Gargantas. Nossa. Imagina o tamanho disso. Vai começar a obra agora. Então a Itaipu passará a ser a terceira maior do mundo. Porque até então ainda... ela era maior, né? Mas Já foi a maior. Já foi a maior. Quando ela foi pensada e construída, quando ela ficou pronta, ela era maior. Até os chineses começarem a visitar. Né? Aí após visitá-la, copiarem, e não há nada Não de tem legal. galantia. Não. Eu conheço esse vídeo. Não tem, só que ela fala mais palavrões no vídeo. Mas aí, o que acontece é que aí a usina, pela sua eficiência, da maneira como foi construída, ela ainda é modelo em muita coisa. E você vê, ela entrar no Guinness Book pela produção de 3 bilhões de quilowatts-hora acumulado, é a maior produção de energia acumulada na história da humanidade. Eu estava vendo até, a sua equipe nos passou, Sim. que energia, né, essa energia acumulada sustentaria o planeta inteiro por mais de 40 dias. 43 dias. A nossa energia de Itaipu, ela iluminaria o planeta inteiro por 43 dias. Só para você ter uma ideia do tamanho da usina. Não, assim, para mim é até meio inimaginável, sabe? De intangível, assim, tanta energia. Sem dúvida. Por isso que é importante, eu faço aqui um convite até, para que vocês conheçam, que está nos assistindo, nos ouvindo, visite. Lá tem uma estrutura de turismo para conhecer a usina. Tem uma estrutura bem legal mesmo, bem grande, para ir visitar a usina. Nós temos um investimento ambiental muito grande, porque
A água é a nossa matéria-prima. Sim. Então, para manter a água, nós temos que ter uma política ambiental muito ousada. E nós temos. Então, tem reserva biológica, tem muita coisa para acontecer lá. E vocês ficam convidadas já. Com a gente certeza. vai. Será um prazer recebê-las lá e a gente coloca uma assessoria para vocês conhecerem de perto. Ai, E a que gente show. Eu quero vai- fazer que tem um helicóptero que vai por cima lá que Tem vem. também. é? Eu não vi isso. Só que esse não é na usina. Ah, não é na usina? É nas cataratas. Eu achei que era Ah. naquela nas cataratas. vazão de água lá da usina, não é? Não, é nas cataratas. Não. Então, Não. Lá é emocionante. Lá, Não, vamos já que é pra pra lá isso. passear. Quem vai para Foz tem que conhecer as cataratas, óbvio. Com e mesmo que certeza. conheça, tem que visitar, que é lindo. sim. E aproveita e já visita também a usina. É Não, verdade. você falou que é usina. Não, Eu quero ver como que é essa energia para sustentar o planeta, gente. Como é que faz? Exatamente. É gigante, é Não, gigante. e eu Você vai se vejo- sentir muito pequena. Eu vi as Nossa. fotos, assim, são equipamentos muito grandes. A gente não consegue Gente, nem... vamos fazer uma gravação lá pra gente mostrar Vamos. pro pessoal e. Estão convidadas. Com Desde certeza. já estão Muito convidadas para obrigada e conhecer. fica aqui registrado que nós vamos com certeza. Será um prazer. E a Itaipu não é mais. Não é, como é que é? A Itaipu é mais que energia. Mais que mais que energia, energia, exatamente. E, pessoal, esse não é um slogan aleatório, né? Não. É um programa muito importante que representa a expansão de políticas socioambientais também. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Olha, quem ouve falar da Itaipu acha que a usina ela só produz energia. Né? Sempre foi essa história. Eu também vou falar bem a realidade, eu também achava que era só isso. Exatamente. Só agora- não, né? Olha, Pô, gente. Que já era muita Calma. coisa, Só né? para você ter uma Calma. ideia, 10% de toda a energia elétrica utilizada do Brasil é de Itaipu. 10% Do Brasil inteiro? do Brasil inteiro. Olha só. E tem um detalhe, antes de eu entrar no Mais Que Energia, que é importante Aham. lembrar. Cresce muito no Brasil a utilização da energia solar, que nós chamamos de fotovoltaica, e a eólica, que é do vento. Mas cresce muito mesmo. Chega No a 40 Nordeste acho que tem muito essa eólica, né? Muito, muito. Aqui é mais a solar. 40% da energia produzida hoje instalada no Brasil é eólica e fotovoltaica, é muito alta. Com isso, o que acontece? A Itaipu passou a ter um papel estratégico, porque se o tempo fechar para chuva e se parar de ventar, não tem fotovoltaica e eólica, Ah, é porque as verdade. duas são energias intermitentes. Aí entra a Itaipu. Então a Itaipu hoje ela é o equivalente ao corpo de bombeiros. Quando tudo para, Tá lá. É o Severino. é o Tá lá pra Severino. É o salvar. Severino do nosso Brasil. Exatamente, por isso que esses 10%, ela é, usando o nome técnico, ele é um backup. Quando as energias intermitentes não conseguem dar conta, a Itaipu garante a segurança energética do Brasil inteiro. Por isso que nós representamos 10%. É um papel super estratégico. É por isso que Sim. ela tem que ser pública. Porque se ela fica na mão da iniciativa privada, imagine, o tempo fecha, o dono da empresa fala, olha, a energia subiu. Vocês querem usar, então tem que ser pública para que o preço seja adequado. Sim. E além disso, desse papel estratégico, nós nos preocupamos muito com o preço da energia. Tanto que a produção da nossa energia é muito barata. Porque aqui no Brasil, conforme disse, a Itaipu é 10%. Mas tem várias outras hidrelétricas no Brasil, mais ao norte do país. E elas produzem energia muito mais cara do que a nossa. Sim. O preço médio da nossa, o preço médio do Brasil dá em torno de R$300. A nossa, a gente produz a 204. Nossa, mas é bem diferente mesmo. Bem diferente. Então a gente joga o preço médio da energia para barato, para mais baixo. Só que nós temos que manter a usina viva. A matéria-prima da usina é água, por isso que ela tem um reservatório. Diferente das outras usinas do Brasil, que elas são feitas no rio, então o rio passa por elas, produz e vai embora. A nossa não, tem um reservatório enorme que fica lá à disposição, atende a usina e depois ela continua o fluxo. Esse reservatório, ele tem que estar sempre muito bem. Se ele for assoreado, ou seja, se encher de areia, de resíduo, acaba a usina. Hoje, o tempo de vida previsto para a usina de Itaipu é de 194 anos. A gente acha não, os estudos apontam que se a gente conservar como está o reservatório, por 194 anos o Paraná terá Itaipu. Depois acaba porque o reservatório acaba. Bem, para mantê-la, nós temos que ter uma política ambiental muito forte. Nós não podemos deixar os resíduos emitidos pela população chegar no reservatório. Sim. Nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que 434 municípios ao redor do reservatório emitem resíduos. 399 Paraná, ou seja, o Paraná inteiro. E 35 municípios do Mato Grosso do Sul.
Então, esses 434 municípios, nós consideramos nosso território. Nós cuidamos deles. Por E isso, aí, então, o do Mato Grosso. Por isso, esse cuidado também com alguns municípios do Mato os Grosso. 35 Eu municípios. não tinha entendido ainda o porquê que a Itaipu estava envolvida com municípios do Mato Grosso também. Exatamente. Agora... Esse território. Então, esses 434 municípios, de forma direta ou indireta, emitem resíduos que chegam no reservatório. O que nós temos que fazer? Conter o resíduo. Como você faz? Fundamental, educação ambiental. Sim. Ensinar a população a fazer a separação do que é orgânico, do que é reciclável, a população não jogar lixo, reusar as coisas, tomar muito cuidado na área rural com curva de nível, com as erosões, porque tudo isso emite resíduo. Então nós investimos muito em educação ambiental, muito mesmo, e investimos em associações, cooperativas, por exemplo, reciclável. Todo lixo é jogado no esgoto, vai para o rio e chega lá. Então nós investimos muito em associação de catadores, em cooperativas. Por exemplo, a minha presença aqui em Curitiba. Hoje nós vamos assinar um convênio com 14 associações de catadoras e catadores aqui da região metropolitana, um recurso de mais de 4 milhões de reais que serão repassados a essas associações para compra de caminhão, esses caminhãozinhos furgões. Para quê? Para que a pessoa não tenha que ficar empurrando aquele carrinho. O caminhão vai passar nas ruas, pega o lixo separado, leva para o barracão e lá, aquelas pessoas que antes empurravam o carrinho, ficam no barracão separando o que é reciclável, o que é orgânico. Que show! Olha E que com legal. isso ela vende, ela tem qualidade de vida, não fica mais na Não chuva, fica... na rua, Aham. ela tem segurança e ganha mais. Muito legal. E ganha mais. Parabéns, nossa, que Não, legal, e assim, gente. muito mais efetivo, né? Um trabalho Claro, desse. gera... Porque é sofrido, né, o trabalho do catador. Nossa, Ficar então, empurrando o e carrinho. você vê, é socioambiental. Exatamente. Olha. Eu atendo uma demanda de Itaipu, só que eu mudo a vida das pessoas. Perfeito. Tem regiões que nós entramos com investimentos, nós chegamos assim, a gente faz um estudo, lógico, nós chegamos a oferecer 2 caminhões, a construção do barracão, Olha só. a esteira, né, que é para colocar o lixo a prensa, que é para eles separarem e fazer os blocos, e nós damos assessoria contábil para que eles aprendam a fazer isso tudo para ter qualidade de vida. Olhe, na região oeste do Paraná, que a Itaipu já faz isso há mais tempo, a média do salário de quem trabalha com isso, reciclando, é R$ 3.800. Aqui ainda em Curitiba dá um salário mínimo, menos ainda, mas é por isso que a gente está entrando aqui para organizar a associação, as cooperativas, para melhorar a qualidade de vida E também dá deles. todo esse respaldo, né? Porque uma coisa é você entregar o dinheiro e falar, façam. Outra coisa que a gente sabe que não vai acontecer da melhor forma. Outra coisa é você dar esse respaldo com a experiência que vocês já têm e com os profissionais que vão poder se dedicar e têm expertise para isso, né? Sim, olha, é fundamental perceber o seguinte, essa pessoa que está na rua catando o reciclável, catando o lixo que não é lixo, ela é uma pessoa que sempre se virou sozinha. Ela levanta de manhã, pega aquele carrinho, frio, chuva, às vezes com fome, pega aquele monte de lixo que é enorme, que ela é 3 metros de altura daquilo, vai em algum lugar para vender para um valor insignificante. Surreal, né? Então ela nunca viveu em comunidade. Você organizar uma associação e cooperativa dá muito trabalho para convencer essa pessoa que de forma coletiva ela pode melhorar a vida dela. Porque ela nunca foi preparada para isso. Ela nunca parou para pensar que ela podia estar com um grupo, que esse grupo podia socializar, aprender coisas juntos. Então demora um tempo para construir uma nova cultura. Você tem que sair da cultura do individualismo para uma visão coletiva. Não é simples. Mas nós já temos 55 cooperativas organizadas há alguns anos com renda muito legal, trabalhando muito bem no Oeste, e nós vamos chegar ao todo a 180 cooperativas no Paraná. Eu não fazia ideia que a Itaipu tinha esse envolvimento direto com isso. E não fazia é só ideia. isso, também um desses projetos, né, que você está vindo assinar os convênios aqui, também é para crianças, né, em situação de São 3 vulnerabilidade. projetos para crianças. São Olha 3 que legal. projetos. Um é para crianças que sofreram abuso sexual, onde esse convênio com o Instituto Fênix é para tratar das famílias também, né? Porque essas crianças abusadas normalmente são membros da família que acabam ocorrendo isso, né? Não gosto nem de comentar muito sobre isso, não tenho nem informação,
Mas, então, nós estamos liberando recursos para esse instituto, que é para trabalhar exatamente com crianças que já sofreram abuso. Nós temos um outro instituto, IACLA, que vai trabalhar com a prevenção do abuso, que é uma outra associação, e uma com uma orquestra de cordas para crianças das periferias. São investimentos, esses três convênios chegam à casa dos 10 milhões de reais, esses 3 convênios. Então, hoje, nós vamos apresentar 4 convênios. Esse, que é das crianças que sofreram abuso, outro de prevenção e atendimento às famílias e atendimento a essas crianças com um acompanhamento psicológico, judicial, lógico. O das cordas, né, que vai tratar diretamente com as orquestras, né, nos bairros de periferia, e também com as 14 associações que vamos assinar de forma coletiva. E a gente tem visto, diretor, que você tem promovido ações que buscam integrar, né, a Itaipu com o desenvolvimento regional. Você pode comentar um pouco? Claro. Eu sei que vocês têm um papel bem importante também nas regiões ali próximas a Itaipu, enfim. Comenta com a gente um pouco. Quando a Itaipu foi construída, a água invadiu muita terra. E ela reduziu o tamanho de muitos municípios. Então, antes tinha-se uma ideia de que só os municípios que foram atingidos pelas águas de Itaipu tinham direito a receber um olhar especial. Então falaram assim, 14, tá bom. Chegou-se a 55, que eram 54 no oeste e 1 no sudeste. Ali tinha um trabalho de integração regional. Investimentos de Itaipu nos municípios. Na educação ambiental, fazer um barracão para uma associação de produtores, asfaltar estradas rurais. E nós entendemos que isso tinha que ser atendido, os 434, conforme eu já expliquei. Então, hoje, nós atendemos muitos consórcios. Por exemplo, no noroeste do estado tem um consórcio composto de 12 municípios. Esses 12 municípios têm um problema muito sério ali com lixo. Lixo. Onde põe o lixo? Então, nós financiamos, centralizado em Paranavaí, uma associação chamada SICA, que é um consórcio de municípios, um investimento de 15 milhões de reais, para que se construa ali um local de reciclagem. Todo o lixo recolhido nessas cidades será transportado para aquela região e será reaproveitado. E em cada cidade uma cooperativa de recicladores vai trabalhar. Então vai gerar emprego na cidade, eles colocam e integram os municípios, porque o consórcio faz com que os municípios trabalhem juntos. Assim como nós fizemos isso, esse exemplo que estou dando em Paranavaí, nós tivemos em Luanda, semana passada, também num consórcio como esse, e Luanda tem até um caso especial. Luanda tem uma erosão tão grande que estava começando a entrar dentro da cidade, com mais de 30 metros de profundidade. Às vezes vocês em Curitiba não imaginam isso. Nossa, não. Uma cidade grande, Luanda, é um polo de desenvolvimento econômico regional. A Itaipu está investindo 25 milhões para acabar com essa erosão. Por quê? A Itaipu está investindo na erosão em Luanda, que é tão longe de Foz. Porque todo aquele resíduo ali daquela erosão vai parar lá no reservatório. Parar lá no reservatório. Então tá tudo interligado. Cuidar do lixo em Curitiba, nessa entrega de 14 milhões de reais, quer dizer, cuidando das crianças, mas cuidando do resíduo, resulta... Vai influenciar lá. Então é uma maneira de você fazer uma política ambiental, mas absolutamente comprometido com a política socioambiental. Então, nós cuidamos de Itaipu, investimos em Itaipu, melhorando a vida das pessoas. É uma política casada diretamente com uma determinação do presidente Lula, né? Porque é novo isso. Isso não ocorria. Antes ocorria só naquela região, por isso que o Oeste ficou tão bem, e principalmente com uma visão mais de proteção da região. Daí, quando nós assumimos, nós criamos o Itaipu Mais Que Energia. Então, o Itaipu Mais Que Energia é isso. Nós lançamos o primeiro edital, os 434 municípios do território receberam, em média, 2 milhões cada um, depositado na conta deles em dezembro de 23. Está na conta, eles estão executando agora. Para quê? Para fazer a cooperativa, a associação. A maioria dos municípios do Paraná são rurais, são pequenos. Sim. Então eles usam esses recursos para asfaltar estrada rural. Porque asfaltando a estrada rural contém erosão.
Ou para fazer curva de nível. Você sabe o que é curva de nível, não? Não. É porque quando... Não tenho ideia. Olha, Já ouvi falar, mas vou... Então, curva de nível para a área rural é o seguinte, digamos que a terra tem uma descaída. Quando chove muito em regiões que a terra é mais fraca, a chuva leva a terra e joga no rio. Só que vai junto o veneno, vai junto a semente, olha. vai tudo pro rio, a semente estava plantada. Então, a cada espaço da descida, você faz uma curva de nível. Então, quando você viaja, você vê aquela paisagem onde você vê o morrinho, né? Ela faz assim. sim. Vocês já viram? Sim, Já. sim. Então, aquilo é a curva de nível. Aquilo é fundamental porque quando chove, a curva de nível não deixa que a semente ou que a terra, o Os veneno resíduos. Assegura ali. não chegue no rio. Então contém erosão. Então nós investimos muito também em curvas de níveis, estrada rural asfaltada, que isso é muito bom. E para ajudar os municípios a ter mais recursos, que os municípios são muito pobres, a gente investe muito em placa solar para os municípios. Então, desses 2 milhões, o município pode fazer assim algumas estradas rurais, alguma curva de nível, e pode colocar placa rural, a placa solar, na escola municipal, na creche, na casa da terceira idade, na própria prefeitura. Com isso, ele economiza a conta de energia e sobra mais dinheiro para investir. Olha só. Em troca, Genial. nada de graça. Em troca. Ah, sempre um negocinho, Sempre tenho. Todas as nascentes do município têm que ser protegidas por conta da prefeitura. Hoje a Itaipu, ela trabalha com 9 mil. Tem 9 mil nascentes no Paraná que são protegidas Quanta coisa. pelas prefeituras, porque nós damos o dinheiro, mas a gente exige uma contrapartida. Sim. As prefeituras têm que dar educação ambiental, dar palestra nas escolas, têm que ajudar Conscientizar. Justi- conscientizar e precisa, nessas cooperativas, participar das cooperativas. A maioria delas a gente pede que eles registrem essas pessoas que estão reciclando, para que eles tenham alguma garantia previdenciária também. Então, nós damos o recurso, nós exigimos uma contrapartida da prefeitura e também a participação da sociedade. Esse é o Itaipu, o espírito do Itaipu Mais Que Energia é isso. E nós já investimos mais de R$1 bilhão nesses 2 anos só nessas políticas. Trazer essa informação realmente, que a Itaipu não é só energia. É um Exatamente. mundo muito mais além. E assim, eu confesso que eu não fazia ideia que esse era o espírito do programa, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que o intuito, no final, era tudo para preservar né, além de, claro, mudar essa condição social e tudo mais, mas o resultado disso ia favorecer também o reservatório de água da Itaipu. Eu não entendi a relação da Itaipu com essas medidas. E você explicando agora elucidou completamente esse tema, com certeza. Isso prova que você pode ter uma empresa, gerar resultados positivos da empresa e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma coisa não elimina a outra. Agora depende muito da visão de quem dirige a empresa. Né? Você pode aumentar a produção rural do país sem desmatar. Né? Hoje é comum a produção florestal. Nós temos aqui no Paraná, em Antonina, temos experiências como essa. Agora, a visão de curto prazo, as pessoas pensam só no lucro de curto prazo. Pensam que para produzir mais o agronegócio tem que desmatar. Que para ter mais boi no pasto tem que derrubar o que existe de natureza. Essa visão de sim e não, né, é maniqueísta, né? Bom e mal, ela que destrói e atrapalha, destrói a natureza e atrapalha o desenvolvimento sério do país. É possível fazer política social, ambiental e gerar desenvolvimento econômico e social. O mundo todo tem um monte de provas, de experiências, né? A Itaipu apenas é uma prova muito grande disso, né? Muito grande, mas esse tipo de experiência é muito comum em vários países do mundo. E diretor, falando agora sobre dois assuntos que são bem importantes, que estão super em alta, que é a sustentabilidade e a transição energética. Como que está o posicionamento da Itaipu binacional, né? O posicionamento de vocês como empresa, mais sobre a sua liderança e sobre a liderança do governo paraguaio também. Como que... Olha, tanto o presidente Lula como o presidente Santiago Penha estão muito comprometidos com essa pauta da transição energética. Eu acho que a gente pode começar o seguinte, antes da palavra transição energética, que é moda falar nisso, tem outra moda, né, que é a crise climática. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo
as chuvas que ocorreram em Santa Catarina ontem, né, Nossa, tá no demais litoral, lá, né? exatamente, ao mesmo tempo o que está acontecendo na Califórnia, isso não é por acaso, né, não é coincidência, é o planeta sendo destruído. Bem, temos que conter a emissão do gás carbono. Como você contém essa emissão do gás? Através de uma transição energética, né? Você tem que achar outro tipo de energia que não polua, temos que reduzir as emissões. E aí, o Brasil é modelo no mundo. O mundo olha o Brasil. Por quê? Porque a maior quantidade de produção de energia do Brasil é hidroelétrica. Como nós temos muitas hidrelétricas, e assim como Itaipu, tem muitas outras menores, então, tanto o Brasil como o Paraguai porque tem Itaipu, né, nós não temos esse problema de emissão de gás. Portanto, a pauta da transição energética trouxe para o Brasil um papel exemplar no mundo. Tanto que o G20, né, o encontro da pauta de transição energética do G20 foi em Foz do Iguaçu. Foi a única reunião do G20 que ocorreu no interior do país, foi em Foz, por conta de Itaipu. Por quê? O que é a pauta da transição energética? É como vamos eliminar a utilização do combustível fóssil, em especial o petróleo. Claro, isso não vai ser amanhã, que leve 20 anos, mas a humanidade impõe que se elimine a utilização do petróleo. E aí, a hidroeletricidade, que é o que nós temos na usina, ela é um grande modelo. Mas, além disso, na Itaipu tem outras experiências. Lá tem, por exemplo, hidrogênio verde, porque dentro de Itaipu tem um centro de pesquisa. Tem 600 funcionários, só o centro de pesquisa, é muito grande, muito grande. E esse centro de pesquisa já desenvolve hidrogênio verde, ele já desenvolve uma coisa que chama SAF, que é o combustível para avião, que é o petróleo sintético, que não polui, já estão desenvolvendo lá. E agora, aproveitando o reservatório, que é muito grande, nós vamos começar a colocar placas solares no fio d'água, em cima. Então a gente vai produzir energia pela hidrelétrica, que é o maior de todos, vamos produzir energia solar via as placas no reservatório e também vamos ter a produção do hidrogênio, do hidrogênio verde e também do petróleo sintético. Então, nós estamos conseguindo ampliar a produção de energia exatamente para ser modelo na transição energética. Isso é tão importante ressaltar, porque esse ano, em novembro, terá a COP30, e será no Brasil. A COP30 é o encontro de todos os líderes mundiais, todos os presidentes, primeiros ministros, presidentas, todos estarão no Brasil, será em Belém, para discutir a crise do clima no planeta. E vão conhecer a Amazônia, que vai ser em Belém, e vão atrás dos exemplos que o Brasil tem. O Brasil hoje é quem lidera a transição energética no mundo. E a Itaipu participa diretamente disso. Então, esses grandes encontros que tem no mundo, tem gente da Itaipu indo dar palestra. Imagine, do Paraná, de Foz do Iguaçu, teve agora 2 meses no Azerbaijão. Tinha gente nosso lá no Azerbaijão, na COP29, tratando, olha que foram 8 palestras de gente da Itaipu. Em Dubai, que foi no ano anterior, esse eu pude ir. Então, foi toda a nossa equipe apresentando. O G20, né? O G20, a pauta da transição, teve várias palestras do pessoal da Itaipu. Então, a Itaipu é um modelo no mundo de transição energética aplicada com a usina e também com experiências de transição energética aplicada com esses outros exemplos que eu já citei. Olha só. Nós vamos se organizar, colocar na agenda pra gente prestigiar esse evento. Com certeza. Olha, importantíssimo. A COP30, ela é um evento mundial. Mundial. O mundo todo já se prepara, já existem reuniões preparatórias discutindo isso na Assembleia Geral da ONU. Eu tive a honra de participar junto com o presidente no final do ano. A pauta na Assembleia Geral da ONU já é a transição e a COP30. Hoje o mundo já discute a COP30 em Belém. COP30. Já coloca na agenda, vamos lá. E agora eu quero falar um assunto que aquece o meu coração. Até mudei a voz aqui. Que é o bônus da Itaipu.
Esse aí aquece o coração, o bolso de o bolso muita e o gente. coração de mais de 78 mil brasileiros, né? Exatamente. Conta pra gente, vai sobrar mais dinheiro pra gente? Conta. Olha, Comprar as blusinhas? Vai comprar luzinhas, comprar as blusinhas, é da Shein que Da chama. Shein, é Não Shein. conheço. É vida. Agora Ainda bem, nem queira. nem queira, É um vício, gente, é um vício. É vício? Nossa É? senhora, você nem tá precisando, mas você tá comprando. Mas enfim, tem homens aqui, né? Vamos deixar abaixo, Deixa né? abaixo. Não, meu marido tá aqui, ele não pode saber, né? Mas conta pra gente. A frase que a gente fala, não, mas é do ano passado, não é assim que fala essa frase. isso, Já ouvi isso, no livro isso. Nossa, é do e ano você- passado. E ainda assim, ó, indignada. Você não lembra? Já usei Não 5 acredito vezes. que você não lembra. Eu acho que eu vi isso num filme. Mas olha, o que acontece é o seguinte: a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela faz uma previsão para o ano seguinte, o ano vindouro, de quanto é que vai custar a energia, quanto que a população terá que pagar a energia. E faz a conta e cobra da população. Ocorre que ao final do ano, ela fecha a conta entre quanto custou a energia e quanto a população pagou. Dessa conta, né, houve uma sobra. Essa sobra, ela é dos anos de 21, né, 21, 22 e também de 23, que sobrou bastante. 23 deu 333 milhões de reais. E mais, além dessa sobra toda, esse dinheiro fica aplicado. Então tem os juros disso tudo. Fica rendendo. Rendendo. Tudo isso chegou à casa de 1,3 bilhão de reais. Esse dinheiro tem que ser devolvido à população. É por isso que chama Vou passar meu bônus Itaipu. Pix já. 10% tá ótimo. Então, vai atingir quem? Vai atingir 97% da população. Porque é quem consumiu até 350 quilowatts pelo menos um mês no ano de 23. E a maioria da população é o consumo da população. Então, esses 78 milhões de contas, porque se você pegar aqui numa casa, tem em média 3, 4 pessoas, se você fizer essa conta, já deu a população do Brasil, mesmo que seja... mas uma é de uma empresa. Tá, a empresa teve desconto, mas essas pessoas que trabalham na empresa moram em casas, apartamentos, que a conta também sofrerá. A média de desconto em janeiro será de em torno de R$17. A média. Mas isso quer dizer que tem pessoas que terão desconto de R$50 na conta de energia. Por quanto tempo? Até zerar 1,3. Se no mês de janeiro zerar esse 1,3 bilhão, que é o crédito, para em janeiro. Se sobrar, fevereiro também terá desconto. Mas o bônus é exatamente isso, é devolver à população um excedente que foi pago da conta Itaipu. Então, é a conta Itaipu, gerenciada pela ANEEL, que faz esse tipo de evolução. O ano passado nós tivemos também, né, e esse ano repete-se. É muito bom, é bom saber que existe transparência na cobrança, né, a ponto de que o excedente seja devolvido. Essa é uma grande vantagem do setor elétrico. O setor elétrico é muito transparente. Tudo é fácil de consultar na internet, a população cobra porque atinge direto seu bolso, então, porque é caro, porque é barato, o que pode ser feito, isso é no dia a dia, isso é pauta da vida das pessoas e permite que a população fiscalize e nos cobre também por mais eficiência. Que interessante, muito bom. Com certeza. E assim, a gente sabe, né, que durante todos esses 24 anos seus de vida pública, agora com essa vasta experiência dentro da Itaipu, uma perguntinha mais pessoal. Qual que você acha que foi a experiência mais marcante que você teve até agora? São todas, né? É muito difícil. Mas uma preferida, assim, que ficou guardada, assim, no teu coração. Eu vou dizer assim, pela honra, né? Pela honra. Foi ser convidado para trabalhar no Ministério do Planejamento no primeiro mandato do presidente Lula. Porque, para mim, como professor de economia, né? Como professor de economia, como um militante do Partido dos Trabalhadores, morando lá em Maringá, imagine só, ser convidado para trabalhar no Ministério do Planejamento, na primeira vez que um operário foi presidente da República do Brasil, essa história eu vou contar, já conto, né, para o meu neto, né, uma história que você conta com orgulho. Fala, olha, a primeira vez que um operário foi eleito presidente da República, né, e que mudou a distribuição de renda do país, eu fui convidado para participar do governo dele. Então, em termos de simbolismo, né, emocional, eu diria que essa, sem dúvida nenhuma, foi a melhor e maior de todas as experiências. Foi a mais marcante. Eu imagino mesmo, porque é o resultado do teu trabalho, né? Do Exatamente. teu esforço. E ali é você e você. Sem Então, dúvida. assim, ter esse reconhecimento, eu imagino mesmo que deve ter sido uma grande honra, com certeza. Sem dúvida. Quando quem está na vida pública
e é convidado, sempre sente-se honrado. Olha, vamos pensar bem, num país democrático, e o Brasil, apesar de terem tentado retirar a democracia do Brasil, o Brasil conseguiu sobreviver e é democrático. Sim. Nada tem mais poder do que o voto. Nada. Porque o meu voto, o teu, o seu, de todo mundo é igualzinho. Vale um. Vale um. Então, quando a população vota em você, poder na democracia é o voto. Então, quando você se elege deputado, como eu me elegi por 5 vezes, é muito poder. É as pessoas dizendo o seguinte, vai lá e defende aquilo que você falou. Poder e confiança, né? É poder, é muito poder. Agora, quando você deixa de ser... Esse é o maior poder que tem, o voto. Quando você deixa de ser deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, quer dizer, quando você abre mão do voto e passa a ter um cargo, você diminui o seu poder. Aí é compromisso, né? É compromisso, porque o compromisso é o seguinte, olha, eu escolhi esse caminho, tenho que fazer o melhor porque eu sou cobrado pela população para fazer isso. Agora, o fato dos nossos representantes terem mais clareza desse poder que eles têm, poderia fazer com que o país fosse cada vez melhor. Acho que esse é o grande desafio nesse momento de uma sociedade tão dividida como está hoje o Brasil. E é uma coisa muito nova, viu, Vitória, Priscila? Vocês são muito jovens. Até 8 anos atrás, eu estou no PT há 42 anos. A gente ia num boteco com os amigos, claro que a maioria não é do PT, né? O PT não é a maioria. Sim. Aí tinha gente do PFL, do PSDB, tomava pinga igual, contava piada igual, jogo de bola e joga bola igual, sem cinema. extremismo, né? Mas nem tirava sarro, né? O PTzão, tá? Mas esse é muito novo no Brasil, isso do genro não ir na casa mais da sogra porque cada um vota num candidato. É uma coisa inédita e errada. A gente não pode brigar com o outro porque o outro pensa diferente. Agora, quer dizer o seguinte, a Priscila faz uma opção religiosa diferente da minha, eu vou cortar relações com ela porque ela não tem a mesma religião que eu. Mas isso não é democracia. É por isso que eu quis falar do voto, do poder. Sim, eu falo assim, tá eu estou chegando aqui para dizer, no meu caso, que estou na vida pública há 24 anos, que é muito importante, quando a gente está na vida pública, respeitar as diferenças. Perfeito. Quando você respeita as diferenças, todo mundo ganha. E a existência da diferença é que melhora a vida das pessoas. Exatamente. Porque se todo mundo pensasse igual, ia ser muito ruim. Sim. Agora, se você pensar de um jeito, eu penso de outro, você pensa do outro, e a gente nos respeitamos e ouvimos as diferenças, daí sai o acordo. Existe um equilíbrio interessante, né? É isso que eu queria dizer, que na vida pública isso é fundamental. E assim, Enio, só um gancho aqui pra gente falar sobre isso. O GovCast, nós criamos o GovCast justamente para isso. É para ter um ambiente de discussão onde nós não falássemos sobre política e ideologia política. Esse é um ambiente para a gente falar sobre políticas públicas. Partidário, não tem partido. Exatamente. Né? A gente não quer saber se você é do PT, se o outro é do PL, se é PSDB. A gente não quer saber isso. A gente quer saber o que você tem feito para melhorar a nossa sociedade, o nosso estado, o nosso país. Ou o vereador, né, que a gente entrevistou, estava aqui para melhorar a sociedade dentro do município. Todo mundo consegue fazer coisa boa dentro da política. Claro que sim, basta querer. Exatamente. E o GovCast é um ambiente para dar o palco, para dar o microfone para as pessoas que fazem isso vir aqui e falar, olha, a gente está fazendo isso, igual você acabou de nos dizer, o tanto de coisa boa que tem sido feita. Então, a gente fica feliz porque toda essa nossa entrevista resultou no objetivo do GovCast, que é falar o que tem sido feito de bom aqui, não só no nosso estado, mas também para o Brasil inteiro. Claro, eu acho fundamental o que você está me colocando, Vitória. Ele está mudando de assunto, eu só vou encerrar aqui. Fica à vontade. Eu tenho limite de horário. A Câmara dos Deputados, eu fui eleito 3 vezes, né, como deputado federal, fiquei 2 mandatos inteiros antes de renunciar para assumir Itaipu. Ela é resultado do respeito às diferenças. Porque é o seguinte, eu chego e faço um projeto de lei e apresento lá. Sozinho, a minha intenção, e quem pensa como eu, não tem voto suficiente. Para aprovar, eu tenho que conversar com quem pensa diferente. Aí você senta com o projeto e fala, olha, o projeto é esse. A pessoa fala, isso aqui eu não concordo, mas isso eu concordo. Aí você fala, não, mas e se eu fizer assim? Não, aí dá. Então, é por isso que a gente costuma dizer, quando aprova um projeto na Câmara, usar um termo chamado o projeto saiu melhorado. O que quer dizer isso? O Poder Executivo, no caso o governo federal, manda um projeto de lei, os 513 deputados discutem,
fazem emendas, entram num acordo e sai melhorado, porque ele sai refletindo não a ideia do governo, mas de 513 pessoas que representam o Brasil todo. Por isso é que tem que ter diálogo, porque é da diferença que se melhora o projeto. Eu só queria explicar isso e parabenizar a ideia de vocês, porque é o seguinte, não existe democracia de um partido só. É fundamental que existam partidos diferentes, é fundamental que existam ideias diferentes, é fundamental que se tenham projetos distintos para que a gente possa discutir. O que não pode ocorrer é violência e desrespeito. E limite intelectual, lógico, que é o limite intelectual que leva ao desrespeito e à violência. Acho que é isso que marca, e pelo que vejo, é o que marca o projeto de vocês. Com certeza. E para finalizar, que a gente já está se encaminhando para o fim, eu não posso deixar de fazer essa pergunta para ele. Tem que fazer essa pergunta. Para 2026, a gente pode esperar você no Senado? Quais são os projetos aí para 2026? Eu estou pensando em ser candidato a Papa, sabe? Eu tenho que consultar a minha base ainda. Na verdade, quando você renuncia ao mandato, como eu renunciei, é muito difícil dizer... Muito difícil não. Eu não voltarei a ser candidato a deputado federal ou estadual. Por quê? Porque eu deixei de atender as pessoas que votaram em mim. Claro que as pessoas compreenderam, eu consultei antes, mas é um outro caminho. Portanto, agora, o meu projeto tem que ser continuar o projeto de Itaipu e terminar o projeto. Então, o Itaipu Mais Que Energia, ele tem um tempo de vida que é até dezembro de 26. Normal, porque acaba o mandato do presidente também. Caso o presidente seja reeleito, caso ele nos mantenha no cargo, é todo um monte de hipóteses que quem vai decidir é a população, não somos nós, né? É a democracia que decide isso. Aí a gente vai saber o que fazer. Mas nesse momento não há como pensar em uma candidatura. É normal que corram esses boatos, né? Porque eu dirijo uma empresa muito grande, os projetos de políticas sociais atingem todo o Paraná, e aí é normal que se especule. E isso também não me surpreende. Mas da especulação até concretamente se discutir alguma coisa, tem muito tempo pela frente. Muita água vai rolar ainda. Mas olha, posso lhes garantir que o cenário vai mudar 500 vezes, pelo menos, como sempre na política. Sempre, isso é interessante do jogo político, né? É isso, sempre vai mudar, tenha certeza. É verdade. Mas então é isso, né? Enio, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, conhecer um pouco mais da Itaipu, né? E a gente fala que o GovCast é uma escola, a gente sai daqui com muito aprendizado. E sobre Itaipu não foi diferente, né, Vicky? E com certeza a gente vai lá pra conhecer, porque eu sou de Foz do Iguaçu e não conheço Itaipu, agora eu me sinto na obrigação de conhecer Itaipu. Por favor, né? Com certeza. Estão convidadas, entrem em contato, a gente vai preparar uma visita técnica pra vocês lá. Será um prazer. Certeza. Combinado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Vamos fazer um brinde? Vamos, um brinde. Um brinde, a conta que vai ficar mais barata, gente. Viva! Viva!